O sol nascia devagar sobre os campos de cana, como se o próprio céu precisasse de coragem para iluminar aquele lugar. A fazenda Boa Esperança era grande, muito grande, tão grande que quem olhasse do alto de uma colina via só verde, amarelo e poeira vermelha se espalhando pelo horizonte. Era uma fazenda que dava orgulho a quem tinha e dor a quem servia. Seu Augusto Ferreira tinha 52 anos, ombros largos, mãos calejadas e um olhar que carregava mais cansaço do que alegria. Era viúvo há 7 anos. Tinha perdido a esposa para uma febre que nem o melhor médico da região conseguiu explicar. Desde então, administrava a fazenda sozinho. Dormia sozinho e acordava sozinho com o único barulho do galo, que não sabia que o dono já estava acordado há horas. As pessoas da região o respeitavam. Outros fazendeiros o cumprimentavam com um aperto de mão firme. O padre local o chamava de homem de bem, mas Augusto sabia, lá no fundo, que era apenas um homem vazio, com muito chão e pouca vida. Na fazenda trabalhavam dezenas de pessoas. Tinha o velho Cândido, que cuidava dos bois e falava mais com os animais do que com gente. Tinha Toninho, um menino que fugia das tarefas sempre que podia e era repreendido às vezes por dia. Tinha Dona Lourdes, a cozinheira gorda e alegre, que cantava enquanto amassava o pão e dizia que a comida precisava de música para ter sabor. E tinha Amélia. Amélia tinha 26 anos, era escrava. Palavra que doía em quem a ouvia com o coração aberto. Filha de mãe que também serviu aquela terra. Neta de avó que chegou acorrentada de longe. Ela cresceu aprendendo que o mundo tinha um lugar para ela. O de trás, o de baixo, o de silêncio. Mas Amélia era mais do que o lugar que o mundo tentava lhe dar. Ela tinha um jeito de andar que parecia música, não o tipo de andar que chama atenção, mas o tipo que faz o vento parar para olhar. Tinha uma voz baixa, mas firme, que quando falava, as crianças paravam de correr para escutar. Tinha olhos escuros e fundos, onde vivia uma inteligência que a sociedade tentava apagar todo dia, e que todo dia sobrevivia. Ela cuidava da casa grande, varrendo, limpando, organizando, sempre com um olhar no chão, não por fraqueza, mas por sobrevivência. Tinha aprendido que olhar nos olhos errados podia custar caro. Foi numa tarde de terça-feira que tudo começou. Augusto chegou da cidade mais cedo do que o esperado. Vinha de uma reunião com outros fazendeiros, que o deixara de estômago virado. Falaram de colheita, de dinheiro, de status. Ninguém perguntou como ele estava. Ninguém perguntou nada que importasse. Ele desceu do cavalo, jogou as rédeas para Cândido e entrou na casa grande com passos pesados. No corredor, Amélia estava limpando uma janela. A luz da tarde batia oblíqua, dourada, e ela cantarolava baixinho, tão baixinho, que mal ela mesma ouvia. Era uma melodia sem nome, daquelas que a avó ensinava sem letra, só com a boca e o coração. Augusto parou. Não sabia por quê. Os pés simplesmente pararam. Ficou olhando por um segundo, não com o olhar de dono, que olha para a propriedade, mas com o olhar de homem, que olha para algo que não sabia que estava procurando. Amélia sentiu a presença. Parou o canto. Abaixou mais o olhar e recuou um passo. Pode continuar, disse Augusto, com uma voz que saiu mais suave do que ele pretendia. Ela ficou em silêncio. Não era costume que o senhor pedisse para continuar. Eu disse que pode continuar, ele repetiu, desta vez com um tom de pedido genuíno, que também o surpreendeu. E ele foi embora para o escritório, fechou a porta, sentou na cadeira de couro e ficou ouvindo o silêncio. Ela não cantou mais naquele dia, mas a melodia ficou dentro dele. As semanas que se seguiram foram estranhas para Augusto. Ele começou a notar coisas. A forma como Amélia dobrava as toalhas com um cuidado quase artístico. Como ela consolava as crianças da fazenda quando alguns se machucavam, um colo rápido, uma palavra curta, mas exata. Como ela ensinava as outras mulheres a ler de forma escondida
usando gravetos no chão da senzala quando achava que ninguém via. Mas alguém via. Augusto não dormia bem. Ficava na janela do quarto olhando para o pátio escuro e às vezes via a luz trêmula de uma vela lá longe e sabia que era ela ensinando, em segredo, o que a sociedade dizia que não era dela para ensinar. Uma noite, ele desceu. Chegou perto o suficiente para ouvir. Amélia segurava um graveto e desenhava letras na terra batida, enquanto 3 mulheres adultas repetiam sons em voz baixíssima. Havia algo naquilo que partia e consertava o coração. Ao mesmo tempo, a coragem daquelas mulheres aprendendo o que lhes foi negado, no momento roubado da noite. Augusto voltou para casa sem fazer barulho. Na manhã seguinte, colocou 3 cadernos e um lápis sobre a mesa da cozinha, sem explicação. Dona Lourdes olhou para ele com cara de espanto. Ele apenas disse, para quem precisar, e saiu. Foi a primeira vez que Amélia olhou para ele de verdade, não com o olhar baixo de sempre. Com o olhar inteiro, aquele olhar fundo e escuro que guardava uma inteligência que o mundo tentava apagar. E Augusto, pela primeira vez em 7 anos, sentiu que estava vivo. O amor entre Augusto e Amélia não aconteceu com beijos e promessas. Aconteceu em silêncios partilhados, em olhares que duravam um segundo a mais, em conversas que começavam com o tempo e terminavam com coisas que nenhum dos dois sabia que carregava. Foi Augusto quem deu o primeiro passo. Não um passo de homem que quer possuir, mas de homem que quer conhecer. Numa tarde em que a fazenda estava mais quieta, ele foi até a horta onde Amélia trabalhava e, sem cerimônia, começou a arrancar ervas daninhas do lado dela. Ela ficou parada, sem saber o que fazer com aquilo. Você não precisa fazer isso, senhor, ela disse, com a voz baixa de sempre. Eu sei, ele respondeu, mas eu quero. O silêncio que veio depois foi diferente. Foi um silêncio de igual para igual, coisa rara demais naquele mundo. Eles começaram a conversar, devagar, cautelosamente, como quem aprende a andar de novo depois de uma queda. Augusto falava da fazenda, do cansaço, da solidão que morava nele. Amélia, estranhamente, corajosamente, começou a falar também da saudade da mãe, morta 2 anos antes, da raiva que engolia todo dia para sobreviver, dos sonhos que tinha de noite e que precisava enterrar de manhã. Você tem mais coragem do que qualquer homem que eu conheço, disse Augusto um dia, sem pensar. Ela demorou a responder. Não é coragem, senhor. É necessidade. Ele ficou pensando nessa frase por semanas. O problema é que o amor, quando verdadeiro, não sabe ficar escondido para sempre. Coronel Brandão, o fazendeiro vizinho e homem mais influente da região, foi o primeiro a notar. Veio visitar Augusto numa tarde de sábado. Como era costume, entre os grandes proprietários, sentaram na varanda, beberam café, falaram de colheita. Então, Coronel Brandão viu Augusto chamar Amélia, não com ordem, mas com nome. Viu o jeito como ele inclinou o corpo levemente quando ela falou algo. Viu-o, segundo a mais, no olhar dos dois. Brandão estreitou os olhos. Augusto, disse ele, com aquela voz de quem está acostumado a ser obedecido, cuidado com o que você está fazendo. Não estou fazendo nada, Brandão. É o que parece. Ele bebeu o café devagar. Tem coisas que a sociedade não perdoa. Não porque seja crime, mas porque mexe na ordem das coisas. E quando a ordem mexe, todo mundo perde. Augusto não respondeu, mas aquela noite não dormiu. A notícia se espalhou da forma como as notícias se espalhavam naquele tempo. De varanda em varanda, de missa em missa, de olhar em olhar, carregado de julgamento. O fazendeiro, Augusto, perdeu o juízo. Dizem que ele trata aquela escrava como se fosse gente. Já vi de tudo, mas isso, na missa do domingo, o padre, mesmo que chamava Augusto de homem de bem, fez um sermão sobre a ordem natural das coisas e os perigos de confundir misericórdia com loucura. Todos entenderam para quem era o recado. Augusto sentou na primeira fila. Como sempre,
Ouviu tudo. Não saiu no meio. Não respondeu. Mas quando o padre terminou, Augusto se levantou. Inclinou a cabeça e saiu em silêncio com uma dignidade que incomodou mais do que qualquer resposta. A perseguição, a Amélia, começou logo depois. As outras escravas, com medo de serem punidas por associação, se afastaram dela. Os trabalhadores da fazenda pararam de conversar com ela. As crianças, que antes corriam para perto, foram orientadas pelas mães a ficar longe. Amélia ficou sozinha, no meio de um mundo que ela já conhecia bem demais. Uma tarde, 2 homens a mando de Coronel Brandão apareceram na fazenda. Disseram que tinham interesse em comprar alguns trabalhadores. Na verdade, vieram mostrar que podiam. Augusto os recebeu na entrada da fazenda, com um chapéu na mão e a voz firme. Esta fazenda não está à venda, nem nenhum de seus trabalhadores. Os homens sorriram de lado e foram embora. Mas o recado tinha sido dado. Naquela noite, Augusto achou Amélia sentada sozinha na beira do poço, olhando para o chão escuro da água. Ele sentou do lado, sem falar. Ficaram os dois em silêncio por um tempo longo. Você devia me mandar embora, disse ela. Finalmente, seria mais fácil para você. Mais fácil não é o mesmo que certo. Ele respondeu. Eu tenho medo, ela confessou, com uma voz tão pequena que pareceu que a noite engoliu. Augusto demorou a responder. Quando falou, foi com uma voz que não tremia. Eu também tenho medo, mas não tenho mais medo de amar do que de não amar. Aprendi tarde demais que silêncio não é paz. Eso silencio. Amélia fechou os olhos. Uma lágrima desceu. Só uma, mas foi honesta. O pior veio numa manhã de quinta-feira. Toninho, o menino da fazenda, chegou correndo, sem fôlego, gritando que haviam colocado fogo na horta onde Amélia trabalhava. Não era um acidente, era um aviso. Augusto viu as chamas e sentiu algo virar dentro dele. Não era raiva, era uma decisão. Cândido trouxe água. Dona Lourdes chorava enquanto ajudava a apagar. Amélia ficou parada olhando para as cinzas da horta que ela mesma havia plantado, folha por folha, com as próprias mãos. Augusto se aproximou dela. Amélia lhe disse, em voz alta, para que os que estavam perto ouvissem, você quer ir embora desta fazenda? Ela o olhou. Não, ela respondeu, com uma firmeza que saiu do fundo da terra. Então fica. Ele virou para os trabalhadores ao redor. E qualquer um que tocar nela vai ter que passar por mim primeiro. Ninguém disse nada, mas todos entenderam que alguma coisa tinha mudado naquele homem e que não havia mais volta. Depois do incêndio, a fazenda entrou num silêncio pesado. Coronel Brandão convocou uma reunião com os demais fazendeiros da região. Falaram em isolar Augusto, em parar de negociar com ele, impressionar para que ele voltasse ao seu lugar. Era a forma que aquela sociedade tinha de punir quem ousava sair da linha. Augusto soube de tudo. Cândido, o velho que falava mais com bois do que com gente, surpreendeu a todos ao chegar até Augusto na madrugada e contar cada detalhe da reunião, com a voz rouca e os olhos cheios de lealdade. Fui escravo a vida toda, seu Augusto, disse o velho, mas nunca fui traiçoeiro. O Senhor tratou a Amélia como gente. Isso vale mais do que qualquer coisa que eles tenham. Augusto colocou a mão no ombro do velho e não disse nada. Não precisava. Foi numa manhã de domingo que tudo chegou ao ponto final. Coronel Brandão apareceu na fazenda com 6 homens, a cavalo, como quem vem cobrar uma dívida. Disse que havia um acordo informal entre os fazendeiros e que Augusto estava quebrando a ordem. Disse que Amélia devia ser redistribuída para evitar escândalos maiores. Augusto ouviu tudo do alto da varanda, com as mãos apoiadas no corrimão de madeira. Os trabalhadores da fazenda pararam o que estavam fazendo. Cândido larga a corda do boi. Dona Lourdes sai da cozinha ainda com as mãos enfarinhadas.
Toninho, o menino, sobe num galho de árvore para ver melhor. Amélia estava ao lado da porta da casa grande, de cabeça baixa, como sempre aprender a ficar. Brandão terminou o discurso e esperou a resposta. Augusto desceu os degraus da varanda, devagar, com uma calma que assustava mais do que gritos. Parou no centro do pátio, onde todo mundo podia ver, e falou não para Brandão, mas para todos. Vocês vieram me dizer que eu estou quebrando uma ordem. Eu concordo. Estou quebrando uma ordem que eu mesmo ajudei a construir, sem pensar. Uma ordem que diz que há pessoas que nascem para servir e pessoas que nascem para mandar. Uma ordem que decide o valor de um ser humano pela cor da pele e não pelo tamanho do coração. Eu vivi mais de 50 anos dentro dessa ordem e serei honesto. Fui covarde por muito tempo. Fiz de conta que não via o que via. Fiz de conta que era normal, que era natural, que era certo. Mas tem coisas que o tempo faz com o homem. Uma delas é tirar as vendas. E quando as vendas caem, você ou fecha os olhos de volta ou decide que nunca mais vai fechar. Eu escolhi não fechar. Esta mulher, Amélia, não é propriedade minha. Não é propriedade de ninguém. Ela é mais inteligente do que qualquer homem neste pátio, incluindo eu. Ela tem mais coragem do que todos nós juntos. E a forma como ela ama, serve, aguenta e ainda encontra força para ensinar. Isso é algo que eu não tenho palavras para nomear, mas que eu sei que é sagrado. Eu não estou aqui para discutir com vocês se ela merece respeito, porque respeito não é algo que se merece, é algo que se deve a todo ser humano, sem exceção. E quanto ao amor, sim, eu amo esta mulher. Digo isso aqui na frente de todos vocês, com o nome de Deus como testemunha e a terra desta fazenda como altar. Não com vergonha, não pedindo permissão, porque o amor verdadeiro não pede licença à sociedade. Ele apenas existe. E quem tiver coragem de olhar para ele sem preconceito, vai ver que ele é mais limpo do que qualquer julgamento que vocês trouxeram aqui hoje. Então, podem ir embora. Podem parar de comprar minha colheita, podem me tirar dos convites, podem falar o que quiserem nas varandas de vocês, mas enquanto eu estiver vivo e esta terra for minha Amélia, é livre. E eu sou o homem que escolheu amar sem pedir desculpa por isso. O pátio ficou em silêncio total. Brandão puxou as rédeas do cavalo, olhou para Augusto por um longo momento. Um olhar onde havia raiva, mas também, no fundo, muito fundo, algo que parecia admiração encoberta de vergonha. Virou o cavalo. Saiu com uns 6 homens, sem dizer uma palavra. O silêncio continuou por alguns segundos. E então, Cândido bateu palmas. Uma palma só, com as mãos velhas e calejadas. Dona Lourdes começou a chorar e bater palmas ao mesmo tempo, fazendo farinha voar pelo ar. Toninho, no galho da árvore, gritou um viva, tão alto que o galo cantou fora de hora. Um a um, os trabalhadores da fazenda foram batendo palmas com aquela dignidade de quem bate palma não por educação, mas por reconhecimento. Por verem, pela primeira vez, um homem poderoso usar o poder de um jeito que fazia sentido. Amélia não chorou na hora. Ficou parada, imóvel, como alguém que escuta uma frase em outro idioma e precisa de tempo para traduzir para dentro do peito. Augusto se virou para ela. Caminhou devagar. Parou na sua frente. Você não precisa me amar, ele disse, baixinho, só para ela ouvir. Você não me deve nada. Mas se um dia, da forma que for, e no tempo que for, você quiser construir alguma coisa ao meu lado, eu estarei aqui. Amélia olhou para ele com aquele olhar inteiro, fundo, escuro, vivo, e pela primeira vez na vida, ela não abaixou o olhar. Ela sorriu, um sorriso pequeno, trêmulo, mas real, daqueles que custam muito. Então, vale mais. Eu sempre soube que o Senhor tinha um coração grande. Ela disse, eu só precisava ter certeza de que o Senhor também sabia.
Epílogo: 6 meses depois, Coronel Brandão, de fato, cortou relações com Augusto. Outros fazendeiros também. A colheita daquele ano foi mais difícil de vender. Os caminhos ficaram mais tortos. Os sorrisos da missa sumiram. Mas a fazenda Boa Esperança nunca teve tanto nome quanto naquele período, porque Augusto assinou a carta de alforria de Amélia e depois, uma por uma, foi assinando as de todos os trabalhadores que quisessem partir ou ficar como trabalhadores livres e remunerados. A maioria ficou, não por obrigação, mas porque encontraram naquela terra algo raro, um lugar onde eram vistos. Cândido disse, na sua filosofia de quem fala mais com bois, terra boa não é aquela que dá mais colheita. É aquela que não precisa de corrente para fazer o povo trabalhar. Dona Lourdes fez um bolo enorme, sem motivo declarado. Só disse que a comida precisa de alegria para ter sabor. E pela primeira vez, todo mundo entendeu o que ela queria dizer. Toninho parou de fugir das tarefas. Não de vez, mas parou um pouco, o que para ele era um milagre. E Augusto e Amélia construíram, devagar, com respeito. Ponto. Conversa. Com os tropeços de dois adultos que aprendem que amor não é um estado. É uma escolha que se faz todo dia, num fim de tarde. Sentados na varanda olhando para o verde imenso da fazenda, Amélia disse, você perdeu muito por causa de mim. Augusto sacudiu a cabeça. Não, eu encontrei tudo o que eu precisava, porque você existiu. Perder o que não vale nada não é perda, é limpeza. O sol foi descendo devagar, como sempre fazia, sobre os campos da Boa Esperança. E pela primeira vez em muitos anos, Augusto Ferreira assistiu ao pôr do sol, sem sentir que estava sozinho. O preconceito nunca é sobre quem ele aponta, é sempre sobre quem o carrega. Quantos Augustos existem no mundo que amam de longe, calam por medo, obedecem ordens que nunca acreditaram, mas seguem porque é mais fácil seguir do que questionar? Quantas Amélias existem que carregam uma grandeza que o mundo insiste em ignorar e que mesmo assim, toda noite, acendem uma vela pequena e ensinam, resistem, sonham. A sociedade sempre vai ter uma opinião sobre o seu amor, sobre as suas escolhas, sobre com quem você sorri e para quem você abre a porta do coração. Sempre vai. E sempre vai achar que essa opinião vale mais do que a sua própria vida. Mas existe um momento, e esse momento é diferente para cada pessoa, onde você para, olha para o que está no fundo do seu peito e pergunta, o que eu escolho? O que os outros esperam de mim ou quem eu de verdade sou? Augusto escolheu tarde, mas escolheu. E essa escolha custou varandas, negócios e convites, mas trouxe de volta o que ele não sabia que havia perdido. A si mesmo. Amélia não pediu para ser amada, pediu para ser vista. E isso, ser verdadeiramente visto por outro ser humano, é talvez o maior ato de amor que existe nesse mundo. A coragem de amar, sem pedir licença, não é fraqueza. É o ato mais revolucionário que um ser humano pode praticar. E que fique essa pergunta para você que ouviu essa história. Existe alguém na sua vida que você enxerga de verdade? Existe alguém que você deveria ver e ainda não viu? E existe dentro de você um amor que você ainda não teve coragem de declarar? Não espere um incêndio para descobrir o que vale. Se essa história tocou o seu coração, escreve aqui nos comentários do canal uma palavra que resume o que você sentiu. Pode ser uma só palavra, pode ser um parágrafo inteiro, pode ser só um ponto final de quem ficou sem palavras. Mas escreve, porque histórias só vivem quando são partilhadas. Se você acredita que alguém precisa ouvir essa história hoje, compartilha. Pode ser que você não saiba, mas alguém do outro lado está precisando exatamente disso. Saber que amar com coragem sempre valeu a pena. Se inscreve no canal,
ativa o sininho. E até a próxima história, que também vai chegar com tudo que a vida tem de mais real: dor, alegria, coragem e amor. Não existe amor proibido, existe amor que assusta quem não tem coragem de sentir o mesmo.